Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que todos podem me interromper a qualquer instante, já que esse assunto é um assunto complexo, difícil e exige muita reflexão, exige muito entendimento. Por isso, eu estou deixando já à disposição para vocês perguntarem a qualquer instante, exatamente pela complexidade do tema. Mas eu queria primeiro falar o porquê da minha pesquisa sobre os efeitos multidimensionais do perdão. Por que eu me interessei em pesquisar sobre isso? Eu, professora Jovilde e outras pessoas estão nos ajudando na preceptoria parapsíquica, tanto individual quanto em grupo. E o objetivo da preceptoria parapsíquica é desenvolver o parapsiquismo das pessoas, ou seja, dar um upgrade no desenvolvimento ou no parapsiquismo, na manifestação parapsíquica das pessoas. E ao longo desse trabalho todo, nós observamos que o que dificulta mais o desenvolvimento parapsíquico das pessoas são os travões emocionais, ou seja, algum aspecto emocional que trava o desenvolvimento dessa pessoa. E com isso nós fomos ver que traumas são esses, que dificuldades são esses, que travões são esses. E sempre caímos numa questão de algum ressentimento, de alguma mágoa, de alguma raiva, algo que está ali manifestando e impedindo as pessoas. Porque normalmente essa raiva não é elaborada suficientemente, essa mágoa, esse ressentimento, ele é aplacado, ele é tamponado, ele fica numa condição submersa à própria consciência. Vamos dizer, ele se torna às vezes, muitas das vezes, inconsciente que a pessoa tenha essa mágoa, esse ressentimento, essa raiva, muitas das vezes. Ele usa uma série de mecanismos de defesa do ego para assolapar a percepção dessa emoção. E com isso, se eu inibo uma percepção emocional, eu vou inibir também uma percepção energética, uma percepção parapsíquica, uma percepção extrafísica. Então, antes de mexer nesses traumas, a pessoa fica ali patinando. Ela não consegue transpor para uma percepção mais acurada, melhor, mais adequada. E com isso nós começamos a trabalhar e estudar tudo que a gente podia encontrar sobre perdão, porque era um procedimento que nós encontramos para superar exatamente essa dificuldade. E foi o mecanismo mais adequado, a ferramenta mais adequada para fazer com que a pessoa saísse de um estado de vítima, onde muitas das vezes o comportamento denunciava ser um comportamento de vítima, mesmo ela não, muitas vezes não admitindo, às vezes nem admitindo esse tipo de ressentimento. E a partir do exercício na busca de identificar esses traumas, esses travões, ela chegar à conclusão que tinha recentemente, que realmente tinha pessoas envolvidas nesta relação. E muitas das vezes ressentimentos que vinham desde a barriga da mãe, por incrível que pareça. Às vezes o ressentimento estava naquele momento que a mãe pensou em abortar aquela criança. E aquilo deixou uma marca profunda e a pessoa consegue recuperar e ressignificar esse processo. Então, são situações bem interessantes que nós vivenciamos ao longo de já 5 anos de preceptoria individual e em grupo, e com resultados bem significativos, utilizando o perdão como uma ferramenta de desbloqueio desses travões. Então, meu interesse foi exatamente em função da necessidade que ocorria dentro das preceptorias. E com isso, poder aplicar essa condição, essa técnica que nós desenvolvemos, essa técnica juntamente com a técnica da visualização parapsíquica, ou seja, nós utilizamos da técnica da visualização parapsíquica para a pessoa entrar num estado alterado de consciência, para entender e acessar os travões
e, a partir dessa técnica, poder elaborar efetivamente a recuperação dessas informações e, acima de tudo, entender o contexto multidimensional dessa realidade, dessa situação. Porque ninguém sofre um trauma por acaso. Cada um de nós, quando tem uma situação crítica, ela não vem por acaso. Ela vem dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de um significado, apontando para nós algo que está subjacente àquele fato e que nós precisamos aprender com ele. E se o objetivo é ter um aprendizado com ele, é porque algo ou alguma ignorância nós temos. Então, é importante entender esse contexto dessa realidade, ou seja, o trauma não vem por acaso, ele vem denunciando algo que precisamos entender e aprender, acima de tudo. Então, na medida em que a pessoa enfrenta as suas dores, porque normalmente isso aí está escondido, na medida que nós enfrentamos essas dores, podemos sentir essa dor, podemos ressignificá-la a partir de uma compreensão de um contexto mais amplo, um contexto multidimensional, e cognitivamente acessar essas informações que possam dar subsídios para efetivamente superar esse trauma, ressignificando esse trauma pelo entendimento da situação como um todo. Isso é o que faz nós podermos perdoar. Ou seja, é só a partir do entendimento dessa realidade e, acima de tudo, ver que no perdão eu estou assumindo um compromisso comigo mesmo, assumindo uma realidade de levar a vida a partir dos meus ideais, das minhas motivações, dos meus valores, e não submetido ao próprio trauma, ou seja, deixar que o outro comande a minha vida. Então, o perdão basicamente é isso, quer dizer, é trazer a oportunidade da pessoa viver a sua própria vida e abrir mão do seu passado de sofrimento. Não é uma coisa fácil, simples, não. Nós temos visto que isso exige um esforço muito grande das pessoas. Mas na medida que a pessoa entende os benefícios, entende a importância dessa situação, ela pode efetivamente optar entre viver em sofrimento ou ter uma vida feliz. E o que é pior de tudo, né? Tem pessoas que optam por terem uma vida infeliz e ter uma vida de sofrimento e ter uma vida de doença, a partir do não perdão. Então, é para nós avaliarmos efetivamente as nossas decisões acima de tudo. Mas eu queria contextualizar, porque ninguém vai chegar ao perdão de graça. Pois não. Esse é um dos mecanismos que impede a pessoa de dar o perdão. E meu orgulho próprio, como é que fica? Né? Quer dizer, como é que eu vou perdoar se alguém me infringiu um sofrimento? Como? Quem é essa pessoa que tem o direito de me maltratar e eu ainda tenho que perdoar? Pois é, essa é a questão. Nós vamos estar perdoando o imperdoável. Esse é o paradoxo. E ao perdoar o imperdoável, nós estamos assumindo a nossa identidade, a nossa força, a nossa potência de mudar o mundo. Porque está nas nossas mãos de mudar o mundo a partir de nós mesmos. Mas isso requer que eu tenha orgulho próprio e assuma, acima de tudo, valores que eu tenho como reais e como constituídos dentro da minha evolução. Se o processo evolutivo é um valor para mim, eu não posso deixar nas mãos do outro decidir o que é melhor para mim. E na medida em que eu sofro por um ressentimento que alguém me impinge, eu estou dando
a oportunidade dessa pessoa como a da minha vida. Eu vivo em função do sofrimento que o outro me impôs. Se eu assumo o controle dos meus sentimentos, isso não quer dizer que eu não tenho que tomar alguma atitude. Às vezes eu tenho que me divorciar dessa pessoa, às vezes eu tenho que me separar dessa pessoa, às vezes eu tenho que prender essa pessoa, dependendo da situação, mas isso não impede de perdoar a pessoa. Mas é exatamente por ter firme o meu valor em termos de evolução que eu vou perdoar para não ficar preso a uma mágoa, a um ressentimento, fazendo com que o meu holopensene seja deturpado. E com ele deturpado, virá a ter algum tipo de desequilíbrio homeostático a ponto de gerar alguma doença na minha vida. E além disso, eu ter comportamentos adequados àquele sofrimento. Porque eu vou impingir sofrimento também nos outros, por conta do sofrimento que eu tenho dentro de mim. Então, até por orgulho próprio, eu vou bancar a minha evolução, porque estar preso ao passado é estar estagnado na sua própria evolução. Então, essa conscientização dessa realidade é o que vai fazer de nós uma mudança radical nessa percepção. E tem que ser uma percepção cognitiva, não tem jeito, é intraconsciencial. É entender qual é o melhor para mim. E qual é o melhor para mim, eu posso tomar uma decisão mais apurada. Mas só para contextualizar o porquê do perdão. Vamos lá. Nós temos vidas sucessivas, né? E ao longo de vidas sucessivas nós temos uma história que não é pequena, uma história de relações, uma história que é exercitada no convívio entre pessoas. E onde há convívio, há necessidade de se perdoar. Há algum tipo de ressentimento, alguma mágoa, porque as imaturidades, as ignorâncias, as necessidades de cada um tem as suas próprias necessidades, as suas próprias dificuldades, as suas próprias ignorâncias, e com isso um ou outro vai ser prejudicado? Sim, isso é inevitável. É só ver as nossas relações no nosso dia a dia, nosso trabalho, na nossa família, no nosso lazer, na nossa profissão. Sempre vamos ter pessoas ali em que, em algum momento, vamos ficar chateados. Seja uma inveja daqui, seja uma situação mais crítica no outro, mas sempre vamos ter a necessidade de relevar certas situações. Às vezes, certas situações são mais críticas, mais, vamos dizer, drásticas, e isso também vai precisar ser elaborado cognitivamente. Então, ao longo da história, nós vamos ter relacionamentos, e muitos desses relacionamentos, se nós olharmos a história aí passada, nós vamos ver muita imaturidade, muita injustiça, muito de tudo, e muita coisa que ficou passada, ficou para trás. Então, nós vamos vir numa família, muitas das vezes, com resquícios de paragenética, resquícios de traumas do passado, muitas das vezes dentro da própria família. E o professor Valdo fala num artigo dele que o ideal seria uma mãe trazer o seu algoz como filho. Será que vai ser fácil essa relação dessa mãe com esse algoz? Claro que não. Mas é uma oportunidade de reconciliação tremenda. É uma forma de perdão também. Então, é um exercício, acima de tudo, de fazer a reconciliação entre pessoas. Então, muitas das vezes nós vamos estar dentro de uma família para nos reconciliarmos dentro dessa realidade. Então, a família vai ser um palco ou o gatilho para despertar situações do nosso passado. Então, entender que essa família ela vai trazer à baila muitas situações dos nossos comprometimentos do passado. E nós não entendemos por que comigo, por que aconteceu isso comigo, por que eu tive esse pai, por que eu tive essa mãe, ou por que eu tenho um irmão desse. Porque tem história por trás disso. É a mesma coisa quando uma pessoa que não faz parte dessa relação mais próxima de grupo kármica
faz alguma atrocidade conosco. Também é a mesma coisa. Tem história no passado aí. Isso não vem por acaso. Agora, é entender que nós temos mecanismos de nos defender, de entender, de subverter tudo isso e melhorar tudo isso. Então, entender acima de tudo que qualquer processo negativo sobre nós é sempre uma oportunidade de crescimento, acima de tudo. E essa oportunidade de crescimento vai depender de nós mesmos. Então, nós estamos aqui trazendo exatamente essa reflexão aqui para podermos pensar um pouco mais de perdão. Vamos falar sobre perdão dentro da história. O perdão, ele sempre foi utilizado até os meados dos anos 80, sempre como um processo da religião e da filosofia, muito mais pela teologia do que pela filosofia. Mas o perdão sempre estava em volta de um processo religioso, muito em volta de Deus para cá, Deus para lá, Deus tem que te perdoar, e etc, etc, etc. Né? E isso, a psicologia sempre teve assim, um certo preconceito em lidar com o perdão ou estudar o perdão como um processo terapêutico, um processo que pudesse ajudar as pessoas. E dos anos 80 para cá é que começou a se ter trabalhos metodológicos em cima do estudo do perdão como uma metodologia de assistência ou de terapia. E foi só nos anos 2000 que realmente a coisa eclodiu de uma forma mais significativa. E a partir de lá, de 2000 para cá, é que temos hoje uma série de publicações bem consistentes, científicas dentro do paradigma tradicional, mas que trazem uma condição bem interessante dos efeitos positivos do perdão e dos efeitos também negativos da falta de perdão. Então, hoje já se fala muito em termos de terapia, técnicas para se chegar ao perdão. Se nós formos aí olhar os últimos movimentos aí, com relação, por exemplo, à justiça restauradora também, vai se falar de perdão, basicamente. E, acima de tudo, é um processo que exige muita compreensão, acima de tudo, exatamente por haver uma ignorância muito grande com relação ao perdão. Então, raramente as pessoas veem numa situação crítica, uma saída para essa situação crítica como sendo o próprio perdão. Então, por isso da nossa insistência em falar sobre isso, em pesquisar sobre isso e divulgar sobre isso. Então, nós hoje já demos esse curso Efeitos do Perdão já em Portugal e pretendemos dar em vários lugares aqui do Brasil para poder fazer desta metodologia, dessa técnica, uma saída, uma possibilidade de crescimento para todos nós. Porque sem isso fica muito difícil a pessoa avançar. Como nós falamos, nós passamos a utilizar essa metodologia dentro da preceptoria parapsíquica individual e em grupo e pelos resultados que obtivemos, isso nos dá tranquilidade de falar sobre isso. Pela experiência que nós temos hoje uma casuística bem significativa de pessoas que chegaram ao perdão e, a partir desse perdão, poderem até sentirem o estado vibracional. Coisa que isso era da ordem do impossível, isso era da fantasia, isso assim, é impossível, isso não acontece comigo. Se não acontece comigo, as pessoas que falam que entram em estado vibracional estão mentindo para mim. Então, na hora que a pessoa consegue entrar em contato com as suas questões emocionais e superá-las e entrar em estado vibracional, a pessoa, poxa, peraí, o que me impedia era isso? Então, nós temos vários casos de superação e da pessoa poder manifestar um parapsiquismo mais interessante. Você queria falar alguma coisa? Eu queria, sim. Quando você falou da justiça restaurativa, eu recebi um banho de energia aqui, porque aí entra no paradireito puro, né, claro. Mário? E eu sempre questionei aquele ciclo
aquelas fases do ciclo do curso Grupo Kármico, a interprisão, a vitimização, a recomposição e a libertação. Eu sempre fiquei querendo inserir o perdão ali dentro e queria saber de você se você acha que é ali entre a vitimização e a recomposição, ou se é depois da recomposição para poder se libertar. A recomposição, ele faculta a necessidade do perdão. Você não recompõe toda a sua relação sem haver perdão. Então vem antes, né? Vem antes. É concomitante. Você só chega ao universalismo depois que entende o perdão. Eu concordo, mas assim, eu queria saber, porque tem a fase da vitimização, a pessoa está lá sem lucidez, né? Está ali naquele bolo. Na vitimização, ela é vítima. Ela vive em função do sofrimento dela. Ela vive em função do outro que impingiu um sofrimento a ela. Então, ela vive a vida do outro. Nesta relação, ela vive os assédios do outro, ela vive a necessidade de se vingar de alguém, ela vive... Entendi. Saiu o microfone aí, Mário. Pega um aí, ó. Aí. Alô? Agora sim. Ok. Então, as pessoas, por exemplo, quando entram num processo de vitimização, elas estão sempre ansiando, elas estão desejando que a satisfação malévola aplaque. Ou seja, elas estão no desejo de se vingarem, acima de tudo. Pode não ser pelas próprias mãos, mas que o mundo, a natureza, cumpra esse dever para ela. Entendi. Entende? Então, quer dizer, na vitimização, eu estou vivendo a vida estou vivendo o passado. Quando eu saio da condição de vitimização, eu estou vivendo o presente com vistas ao futuro. Mas a vítima, a que se coloca na condição de vítima, ela só vive o passado, ela não sai do passado, porque ela está sofrendo. Só que essa condição, ela vai gerar um desequilíbrio significativo, ou seja, é inevitável ela sofrer alguma interferência orgânica, física, emocional, comportamental. É impossível. Certo. Okay. E eu queria só falar, então, Mário, você acha, então, que o perdão, porque eu penso assim, tá? Eu penso que o perdão é mental somático, porque tem que passar pela compreensão. Você concorda ou não? Não tem saída. Tem que ser, né? É só por uma questão cognitiva que você opta pelo melhor. Tá. Mas você tem que saber o que é o melhor. Enquanto você não souber... Agora, isso também vai ter o exercício, ou seja, a cognição, ela tem que ser calcada na experiência. Então, para você começar a entender como funciona o perdão, você tem que exercitar esse perdão. E na medida em que você vai exercitando esse perdão, você vai se condicionando a ver o melhor, e a sentir o melhor, e a optar pelo melhor. Porque sempre é uma dúvida, enquanto você não exercita isso. Você pode até entender cognitivamente tudo, o melhor, ok, mas enquanto não exercitar, isso não vinca como sinapse concreta de uma decisão. Tá bom, Mário, obrigada, porque ontem mesmo eu estava numa aula e eu falei a questão do perdão e a pessoa falou, mas isso é da religião. Então, assim, a gente ainda tem um longo trabalho para falar aqui, esse trabalho é mental somático, é de compreensão. Hoje eu tenho aqui uma lista de autores hoje, dentro das universidades, que estão produzindo livros extremamente consistentes, calcados na ciência, sem nenhum aspecto religioso. Tem hoje tem um livro sobre tese de doutorado de uma italiana, que é uma tese de doutorado, que ela fala sobre perdão e da terapia a partir do perdão. Então, hoje temos muito trabalho científico em cima de perdão. Então, não tem hoje nada que possa justificar essa fala. Obrigada. Professor Mário. Pois não. Eu estou escutando e estou tentando fazer um verbete quanto a questões psicossômicas, né, psicossomáticas, que tem a ver com essa situação. E eu não deixo de pensar que tem muito a importância de esmiuçar a evoluciologia, a evolução, como funciona a evolução.
Porque se você coloca aqui, ninguém sofre um trauma por acaso, dá já isso para a gente começar a trabalhar com isso, a ir aprofundando nesse tema para poder ir conseguindo a compreensão das coisas, né? De por que acontecem as coisas, que as coisas não acontecem por acaso, eu também penso isso, né? E se fala de paramatemática, a gente tem que pensar que não é somente dizer, que a paramatemática evolutiva existe e tem nesse funcionamento, que é difícil acessar, é difícil, mas começar a pensar quanto a isso, eu penso que ajuda muito. Não tem a menor dúvida, se nós entendermos o processo evolutivo e levarmos isso a sério, né? Porque uma coisa é saber que existe um processo evolutivo, onde nós estamos aqui, desde o vírus até o serenão, estamos numa caminhada rumo ao serenismo, e aí para a consciência livre. É evidente que isso exige de nós um comportamento adequado a esse entendimento. E muitas das vezes nós não estamos adequados a isso, às vezes por ignorância mesmo, por falta de entendimento, muitas vezes. Mas é lógico, porque faz parte da evolução da consciência. A consciência tem que começar a mexer com coisas que ainda desconhece, que tem que começar. Nós já temos um vislumbre. Parte da ignorância, né? Sim. Nós temos um vislumbre do que é o processo evolutivo. Dentro da Conscienciologia já temos um arcabouço, um corpus de ideias bem significativos que já nos permite não estarmos ignorantes perante isso. Então, hoje já temos bastante material, bastante informação para agirmos de uma forma mais adequada. E mesmo assim, muito de nós subverte essa realidade. Então, a ideia é falar mais, até todos nós estarmos mais coerentes com esse corpus de ideias que é a Conscienciologia. Essa é a ideia nossa aqui, ok? Poder compreender, por exemplo, que a família não é, a vezes, sempre tem a ver com aprendizado evolutivo. Sempre, a gente começa sempre, não é por acaso, tem todo um trabalho prévio para onde a consciência vai nascer, com quem vai nascer. A família é o grande palco. Que a gente não conhece. Não conhece? Mas a gente... Não. Olha só, nós estamos dentro de uma família e é só observar em torno, vamos ver o nosso passado. É só olhar o nosso passado. É só dentro da família, observando as interações, os comportamentos, as atitudes. Por exemplo, uma criança de 3, 4, 5 anos fala para a mãe do seu passado: mamãe, eu gostava muito mais quando a senhora era minha mulher. Porra, o que ela está dizendo? Isso é besteira de criança. Não dá para... Mamãe, eu gostava disso, daquilo outro. Mamãe, eu não suporto tomar banho, mamãe. Eu grito, eu berro. O que ela está dizendo? Está falando do passado, o trauma dela. Para uma criança que chega, uma criança que eu conheço, se jogava debaixo da cama quando ouvia o barulho de avião: mãe, bombardeio, vamos se esconder. De onde é que ele está vindo? Então, é prestar atenção acima de tudo. A família é um grande palco, e o que é importante? É a família que, muitas das vezes, dispara todo o nosso processo do passado, que precisamos ressignificar, melhorar, perdoar, e, acima de tudo, estamos ali exatamente para poder ter uma reconciliação. E ter em conta que nós temos raízes nisso. Sim, mas é exatamente isso. Não é somente... Oportunidade, né? Eu vejo que a família é uma oportunidade. Baita oportunidade acima de tudo. Que a gente pode... Eu queria só contribuir aqui, Mário, com a colocação que você colocou no momento que o perdão é estado vibracional e a Marlene coloca que é elemental somático, porque é uma casuística minha, na família mesmo, nesse contexto, quando eu compreendi o que acontecia comigo, por que eu tinha aquele marido, aquele filho mais velho que foi um marido meu numa vida passada, outro filho, eu compreendi aquilo e eu teve a lucidez de compreender esse momento, foi que esse entendimento me deu o quê? A compreensão de eu não sentir mais raiva do meu ex-marido, mais mágoa, abrir mão de bens materiais, fez com que, e num momento desse, num atendimento do telefone que eu fui falar para ele, eu me encostei na parede, assim, o meu cardio-chakra disparou, foi bruf, sabe? Então, nesse momento, eu senti que o quê?
que no momento que eu compreendi aquilo mental somaticamente, fui ligar para ele, né? No momento que eu estava perdoando ele, que estava querendo chamar ele para a gente conversar, o meu CART, então, quem perdoa é o próprio beneficiado, né? Porque numa vida passada eu também errei com ele. Então, nesse momento, estava ali para mim acertar esse momento com ele. Então, assim, ó, foi um momento que isso, para mim, ficou uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, porque esse momento que eu vivi foi meu, né? Ele está no momento dele da evolução, mas, para mim, eu tenho que levar isso como experiência e fazer as demais vezes que eu senti isso. Ok, olha só, mas eu procuro ir um pouco mais longe. Quando nós nascemos, desde a barriga da mãe, nós vamos estar sendo impingidos por uma cultura desses pais. Eles vão nos trazer uma série de marcas e como nós vamos ver a vida a partir desse momento. Desde os 0 anos até os 8 anos, há uma impregnação muito forte. E, a partir daí, nós vamos ter comportamentos muito adequados ao que nós vivenciamos aí. Então, a tua escolha por um homem para ser um companheiro tem muito a ver com essa fase. Então, além de perdoar o teu parceiro, por exemplo, eu iria rever todo o meu processo da infância, que marcas eu tenho para ter esse tipo de escolha, para não ter escolhas semelhantes no futuro. Então, eu procuro ir mais além. Eu procuro buscar algo que está mais escondido, porque ninguém faz uma escolha de um parceiro que não tem a ver com essa fase. Não querem que eu fale. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Eu estou me ouvindo aqui, mas... Pois não. Alô? Ok. Enfim, seguindo esse mesmo caminho, uma abordagem muito interessante. Na verdade, quando a gente... Alô? Sim. Eu penso que isso, na verdade, é uma forma de reexperienciar, ou seja, de viver novamente, pelo menos em algumas situações, aquela situação. Que aí a gente foge um pouco até dessa questão do perdão religioso, o perdão pelo perdão, né? Para poder trazer para a gente o que a gente entendeu e qual é o nosso entendimento novo sobre aquela situação. E eu tenho a impressão que é isso que vai permitir que a gente acabe com os laços da interprisão, ou pelo menos afrouxe, né? Principalmente essa questão familiar. Não sei se está claro o que eu falei. Sim, olha só, uma coisa que é importante entender. Na fase adulta, nós vamos ter repetições, Sim. repetições do nosso passado. Seja esse passado recente, da infância, seja passado do passado. Mas a infância, ele traz gatilhos e traz cicatrizes que denunciam o nosso passado. Ok? Então, você tem marcas aqui. Nessa fase, ela é muito significativa. E aí você vai ter comportamentos adequados ao que você vivenciou nessa fase. E esses comportamentos podem ser escolhas, pode ser agressividade, pode ser N coisas em função. Por exemplo, para dar um exemplo, uma criança que perdeu pai e mãe muito jovem, nessa fase, por exemplo, ela tem dificuldade de se relacionar, porque sabe que ter afeto com alguém, esse afeto pode acabar de uma hora para outra. Se ela não superar essa fase dessas emoções, ela não reviver essas emoções da perda de um pai e de uma mãe, dentro dessa fase, principalmente, se ela não rever isso e ressignificar essa situação, ela dificilmente vai ter alguém.
Então, há um comportamento. É isso que eu estava querendo colocar. Assim, enfim, eu ouvi tua opinião sobre isso. Sim, mas isso ocorre sistematicamente. Se você não ressignificar aqui por isso que eu te digo, você tem um comportamento, ele é meio desviante, meio alteradinho. Vamos rever o que faz esse comportamento. Por que eu tenho esse comportamento? Por isso que temos que avaliar o que está por trás disso. Porque nesta fase, digamos o seguinte, o pai morreu e você fica muito chateado, com raiva por ele ter morrido. Mas você não pode ter raiva de quem morreu, né? Mas você teve. Porque houve um abandono aí. Como é que você... Aí você inibe, sublima essa raiva. Mas ela vai se denunciar num comportamento ao longo da vida. Então, você vai ter que rever esse ponto, ressignificar esse ponto, perdoar esse pai por ter morrido, por incrível que pareça, e a partir daí você seguir a tua vida. Porque senão você está vivendo a morte do teu pai a vida toda. E isso para qualquer tipo de sofrimento. Então, vamos falar aqui. Eu fiz aqui uma definição de perdão. Antes de falar da definição, perdão vem do latim perdonare. Per significa inteiro, donare, doar, entregar. Então, um significado mais livre é doar-se por inteiro. Perdão seria isso, doar-se por inteiro. Eu tenho aqui uma definição que eu fiz baseado nos livros, principalmente dos livros que falam e pesquisam sobre perdão, e também dando uma conotação mais conscienciológica. Eu vou falar aqui da minha definição que eu fiz. O perdão é a atitude, escolha ou disposição na qual a pessoa, na situação de vítima, abdica do direito ao ressentimento, do julgamento negativo e ao comportamento indiferente para com a outra consciência que a ofendeu ou infligiu algum sofrimento considerado injusto, buscando compreender as motivações de tal ato, a fim de não comprometer a própria evolução consciencial. É uma definição complexa, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que a vítima vai abdicar do ressentimento, ou seja, ela vai abrir mão desse ressentimento. E não vai ter julgamentos negativos em relação à pessoa, nem comportamentos indiferentes. Eu não quero saber mais dessa pessoa. Não, vou querer saber mais sobre essa pessoa. Para com a outra consciência que a ofendeu, buscando compreender a motivação, ou seja, eu vou buscar entender quais foram as motivações dessa pessoa. Por que ela fez isso? Porque essa pessoa também é um sofredor, ela faz isso porque também está sofrendo, acima de tudo. Então, na medida que eu entendo o sofrimento dessa pessoa, eu posso compreender as motivações dessa pessoa e, por fim, em proveito próprio, por manter a minha evolução ativa, eu vou dar o meu perdão. Então, é uma definição que exige de nós, acima de tudo, uma compreensão e uma atitude perante o infrator. Pois não. Posso definir. Eu posso. Ok, olha só. O perdão é a atitude, escolha ou disposição na qual a pessoa, na situação de vítima, abdica do direito ao ressentimento, do julgamento negativo e ao comportamento indiferente para com a outra consciência que a ofendeu ou infligiu algum sofrimento considerado injusto, buscando compreender as motivações de tal ato, a fim de não comprometer a própria evolução consciencial. Pô, o quê?
Mais devagar? Tá bom, tá bom. Depois eu passo. Para quem quiser, depois eu passo isso aí. Ou quem quiser ter essa... Nós vamos ter um curso sobre perdão. Vamos ter um curso sobre perdão. Aí nós vamos poder aprofundar com mais detalhes. Vão ser 2 dias de curso. Pensa bem. O primeiro dia só teoria, no segundo dia só prática do perdão. Pensa bem, dá para a gente aprofundar bastante. Aqui são menos de 2 horas. Isso, efeitos de perdão nos dias 13 e 4 na CIP. O professor é o mesmo aqui, tá? Professor? Pois não. Aqui, quando o senhor falou que já havia ido a Portugal até para passar esse... Está ligado, mas não está saindo. Então, quando o senhor havia falado sobre ir, não está saindo. O perdão é um assunto complexo. É muita ectoplasmia. Agora, está saindo agora? Agora está, né? Tá. Então, me veio assim algumas ideias sobre, por exemplo, que o perdão, a partir da unidade consciencial, ela evolui para o grupal. Então, iniciando esse trabalho a nível de continente europeu, quantas coisas não vão ser minimizadas? Questões de guerras, situações difíceis que partiram de travões individuais e se transformaram em coletivos e eclodiram em guerras e revoluções. Acho que me passou, eu não sei se foi essa a sua intenção, mas me passou que, com esta reurbanização consciencial individual, vai se chegar a uma reurbanização grupal através do perdão. Olha só, se você quiser ler um livro bom, é o do Desmond Tutu, que é o livro do perdão, que ele fala exatamente a questão da África do Sul, e que foi só a partir do perdão é que houve a reconciliação do apartheid. Sem isso, sem haver um perdão coletivo, não haveria possibilidade nenhuma, porque aí ia se instalar uma guerra civil de proporções sem tamanho. Então, foi a partir do perdão, e o Desmond Tutu foi um dos baluartes dessa campanha, junto com Mandela e outros, né? O Mandela tem uma frase até interessantíssima, né? A pessoa não quer dar o perdão, né? É como se tomasse um veneno achando que o outro vai morrer. Ele fala do perdão, o Mandela. Então, foi a partir desse movimento, tá? Esse livro é muito interessante, ele faz uma abordagem muito bacana, sem conotação religiosa, mas é muito bacana, que fala de uma experiência que ele vivenciou na família, tá? De um processo dramático na família, e passando também para a questão da próprio apartheid da África do Sul. Então, bem bacana, interessante esse livro, vale a pena de ser lido. Mário. Sim, com certeza, holokarma, não tem dúvida. A interpressão grupo kármica, não tem dúvida, né? Das regiões. Claro, e aí tem a ver com as nações que invadiram lá, né? Milênios de atrocidades, né? Até hoje está lá. Então, isso tem a ver com o holopensene, não tem dúvida. A vantagem nossa aqui é que nós temos um holopensene até bem razoável. É novo e não teve tanta atrocidade como teve em outros países. Pois não. Mário, eu queria entender um aspecto que é assim, você estava falando do perdão na questão cognitiva. Queria entender um processo em relação às energias, em que sentido? Então, eu recebi a agressão e estou trabalhando o perdão com aquela pessoa. Ok, entendi,
genuinamente entendi e estou procurando perdoar. Não sinto o peso daquela agressão mas ainda sinto a repercussão energética, a assimilação daquilo. Há uma diferença nisso? Ou eu só perdoo, ou eu posso efetivamente entender que perdoei, eu estou avançando nisso, se eu não sinto mais tanta repercussão nas minhas energias, no meu Uma coisa interessante holossoma? que você está falando, isso é importante. As pessoas podem falar da boca para fora que perdoaram. E nós lá na preceptoria temos um teste. A gente faz a pessoa entrar em estado alterado de consciência e avaliar suas energias, visualizando a situação em si. Se houver repercussão, a pessoa avalia se ela perdoou ou não. Normalmente, quando tem repercussão, cardiochakra, não, eu já perdoei, está tudo perdoado. Não, então vamos testar primeiro se está tudo perdoado. Aí vem um cardiochakra, uma dor enorme, assim, o que você acha? A pessoa, ela mesma faz o diagnóstico. Então, ela precisa ter mais dados para poder elaborar esse perdão. E o cardiochakra não pode dar sinais de desconforto. Então, o perdão, na verdade, é um processo, tem uma série de etapas. Ele não vem, assim, sem um esforço íntimo. Nós precisamos elaborar isso, entender cognitivamente, e nós temos que mudar fisicamente, fisiologicamente, comportamentalmente, para o perdão existir. Se não houver mudanças em nós, não há perdão. Porque quando nós estamos submetidos a uma agressão, nós também mudamos. Nós entramos num estado alterado em que vamos comprometer a nossa homeostase. Então, sair desse estado é também mudar para um estado melhor. Então, muitas pessoas adoecem por falta de perdão, muitas. Você pode ter dor crônica por falta de perdão. Isso nós já vivenciamos dentro da preceptoria. Pessoas com dor crônica de anos. Em uma semana, a pessoa parou de ter dor para o resto da vida. Aquela dor não passou a existir, porque ela representava aquele sofrimento. Ela somatizava aquele sofrimento. Então, entender que você precisa mudar, e aí entra todos os aspectos, energético, parapsíquico, entra todos os aspectos. E o que nós fazemos é a pessoa ver energeticamente os seus chakras, como é que eles estão funcionando. Se tem algum chakra dando ainda sinais, é porque não houve um entendimento daquela situação, e a falta de entendimento não está permitindo ter uma compreensão melhor da situação, e por isso impedindo um perdão. Por isso que precisa aprofundar, ir às últimas consequências, e não ter medo de se ver, às vezes, comprometida com aquela situação. Não ter medo de, às vezes, você se ver o seguinte, poxa, mas eu estou numa condição de algoz, embora sendo vítima. Por incrível que pareça. Sim, eu posso fazer com que a outra pessoa me assedie e eu dizer que eu sou vítima. Mário, pois não. Aqui, é muito interessante que eu ia perguntar sobre se o perdão era mais um processo do que um ato, você falou na hora, mas é uma coisa interessante que muitas vezes o processo é muito mais grave para quem está como vítima do que para quem fez, porque às vezes não tem nem muito entendimento do eventual dano daquela ação. Com certeza. Isso piora muito a situação, né? Você acaba jogando olha na só, pessoa vamos lá. responsabilidade que... Depende do resultado que você tem e do resultado que você almeja. Então, a questão toda é a seguinte. Uma coisa é você estar dentro de uma prisão. Uma coisa é você estar dentro da prisão. Você tem que se defender, você tem todo um trabalho atrás disso. Mas na hora que você tem a liberdade, pode respirar livremente, sem ter as amarras da prisão, espera aí, a liberdade é um bem maior. Então, quando você se regozija pela liberdade que você pode atingir, você não vai abrir mão da liberdade. Então, tem uma coisa interessante que já ocorreu dentro da preceptoria parapsíquica. Uma situação em que uma pessoa tinha uma interprisão com a outra. Pai e filho. E o pai abandonou essa criança. E essa criança, hoje adulta, pé da vida com esse pai.
E ele sabe que tinha uma interprisão com esse pai. Mas o pai, ao abandonar essa criança, o que ela fez? Abriu mão da interprisão. Não abriu? A criança não precisa pagar nada para essa pessoa. Essa pessoa abriu mão. Você não precisa me pagar, não quero saber de você, te vira, está livre. Ela não recebeu a liberdade? Ela podia estar ali presa e sendo castigada todo dia, podia ter uma série de coisas. Então, ela foi abandonada, mas ela recebeu um bem maior, que foi a liberdade. Mas ela queria estar presa a esse pai. Mas olha, você recebeu um bem maior. Você vai ser agradecido ou não? Entendeu perfeitamente e teve uma coerência enorme. A pessoa, poxa, tem mais a que agradecer. Que ela podia fazer de tudo pelo que eu já fiz. Ela podia fazer um monte de atrocidades. E eu não teria como reclamar dessas atrocidades. Ela simplesmente abriu mão. Olha, está livre. Mário, Pois não. vou fazer uma pergunta aqui. O que eu observo assim, na prática é também o seguinte, e o auto-perdão? Né? É a burrice. Eu acho, É a maior burrice do mundo. Pois é, mas eu acho, por exemplo, se eu pratiquei um ato, né, uma pessoa praticou por falta de cognição em determinadas épocas, quer dizer, então eu ficar me punindo com aquilo, né, igual a religião manda fazer, quer dizer, então eu acho que o primeiro perdão, né, é eu ter o auto-perdão de me compreender e compreender que aquela pessoa também, naquele contexto, tomou aquela atitude. Vamos entrar numa seara então, o que você me disse sobre o auto-perdão? complexíssima. Vamos entrar aqui numa seara complexíssima. Se eu me perdoo uma vez, eu posso me perdoar uma segunda vez, não posso? Uma terceira, uma quarta, Não, depende. uma Aí quinta. eu acho que a partir do momento que eu tenho N conhecimento- vezes eu não posso me auto-perdoar? Posso. Não, poder pode, mas você não vai cometer mais aquele erro. Não. Você falou de auto-perdão. Então, mas eu me perdoo. Eu não posso me perdoar. Não. Eu tenho que aprender com o meu erro e não cometer esse erro uma segunda vez. Mas eu não posso esquecer o erro que eu cometi. Eu não posso me perdoar desse erro. Não, foi um erro. Eu tenho que reconhecer naquilo um erro. Tudo bem, presta atenção, eu vou dar um exemplo prático, entendeu? Vamos supor que uma pessoa, por um momento assim, de exacerbação emocional, que ela tenha matado uma pessoa. E aquilo, poxa, eu matei aquilo. Então, não adianta ela ficar eternamente se culpando com aquilo. O que ela teria que fazer? Isso é uma hipótese, né? Eu posso falar o que ela pode Não, fazer. Não, mas posso dar minha opinião antes? Pode, claro. Ah, bom, senão você vai... Peraí, senão você não vai deixar eu complementar o que eu quero. Então, assim, o que a pessoa teria que fazer dentro do nosso atual conhecimento? É você julgar aquela pessoa na tela mental, né, segundo os seus conhecimentos, perdoá-la. Bom, já que eu matei um, eu vou trabalhar para salvar 10. E, se possível, se a pessoa for jovem, isso é o meu exemplo. A pessoa, bom, então, meu amigo, eu vou te aceitar até como filho para poder te perdoar. Quer dizer, isso aí num processo assim, aqui de cognição de alto nível. Esse é um exemplo. Olha só, se uma pessoa matou alguém, ela tem que ver o seguinte, por quê? Ela tem que avaliar. Primeiro, por que ela fez isso? Primeira coisa que ela tem que fazer. E atender às leis legais. Tem leis para isso hoje. Tem leis. Ela atender às leis legais. Mas a coisa mais séria de tudo isso é o porquê ela precisou fazer isso. Porque isso vai ter consequências, e não são poucas. A questão mais séria é por quê eu tive necessidade de fazer isso. Então eu não posso me auto-perdoar, porque eu posso me perdoar, acabou. Eu não vou à raiz do meu problema, da minha dificuldade. Eu tenho que ir à raiz da minha dificuldade, acima de tudo, e entender que aquilo ali tem que ser subvertido, tem que ser mudado. Aquilo não pode acontecer de novo. Então, eu não posso simplesmente me auto-perdoar. Eu tenho que ter uma reflexão profunda a respeito daquilo. Entendeu? Parou.
Às vezes a pessoa tem que ser contida. Por exemplo, eu li há algum tempo atrás sobre presídios agrícolas, por exemplo, em que pessoas cometiam erros e eram presas lá, e quando estavam para ter a liberdade, elas não queriam ter a liberdade por medo de cometer aquele erro. Então, elas preferiam ficar presas, se manterem presas, para não cometer o mesmo erro. Então, às vezes, a pessoa precisa ser contida. Às vezes é com medicação. Mas ela tem que levar às últimas consequências o porquê daquele erro e entender o que precisa ser feito para não cometer de novo. Por isso que não pode ter auto-perdão. Tudo bem, mas também não pode ficar com um chicotinho batendo nas costas. Eu não disse isso, eu não disse isso. Sentimento de culpa, não. Eu não disse sentimento de culpa que necessita uma punição. Mas um sentimento de culpa que seja circunstancial naquele momento para a pessoa fazer uma reflexão e mudar, sim. Agora, auto-perdão, isso não tem cabimento no nosso nível evolutivo. Hein, Mário? Pois não. Então, às vezes as pessoas que perdoam ficam esperando um pedido de desculpa, né? E perdão, eu penso assim, que às vezes não é concordar nem aceitar, né? É uma opção para você seguir em frente. Olha só, tem duas coisas. Perdão e desculpa são coisas diferentes. Sim. Tá? Desculpa é uma coisa seguinte, você tropeçou e esbarrou em alguém. Você vai pedir desculpa porque foi uma situação inevitável. Você, olha, transcende a tua motivação de fazer aquilo. Então, você não estava motivado a fazer aquilo e aconteceu. Por exemplo, tropeçou em alguém, pisou no carinho de estimação de alguém, e aquilo vai assim sucessivamente. Você vai pedir desculpa por conta disso. Agora, o perdão, ele exige uma compreensão. Mas isso não significa que você, às vezes, tenha que conter aquela pessoa. Você tem que impedir que ela continue fazendo aquela mesma coisa. Você tem que conter. Então, por exemplo, você tem um pai abusador, por exemplo, você tem que conter esse pai abusador. Tem que conter. A família tem que conter. Seja de que forma for. Mas tem que conter. Aquilo não pode acontecer de novo. Porque, às vezes, tem uma frase lá, até um movimento que eu vi, que perdão também não é confiar. Né? Porque, assim, uma história que eu vi, por exemplo, só eu falar aqui, rapidinho. Uma pessoa chegou lá no psicólogo e falou que ela foi abusada quando ela tinha 3 anos de idade pelo pai. E chegou e perguntou se ela perdoou o pai, tudo deu certo. E ela prosseguiu, perguntou se ela poderia deixar o pai dela com a filha dela de 3 anos que ela ia viajar. De maneira nenhuma. Aí o cara respondeu que não. Claro, mas é óbvio. Sim. Se ele é doente. Claro, você entendeu? Pois é, perdão não é confiar. Mas aí entra pela questão, não é de confiar, é saber que ele é doente. Claro. E que ele, se tiver chance, vai fazer de novo. Sim, não, isso eu compreendo. Eu queria que você entrasse, o que você pensa na anti-ofensividade, aplicar a anti-ofensividade no perdão. E o perdão holossomático? Olha, o perdão em si, ele é holossomático, porque ele afeta teu comportamento, tuas energias, tua saúde, sua homeostase, afeta tudo. Então, ele é holossomático. E ele transcende, ele é atemporal. Então, quando tu perdoas uma situação aqui, de hoje, em função de um comportamento, você está perdoando as situações do passado, que envolvem essas pessoas também. Então, você não tem um comportamento desviante que não tem uma raiz no passado. Então, o perdão é atemporal, acima de tudo. Então, é entender que ele é multidimensional também, por exemplo, a pessoa pode estar em qualquer dimensão, também vai atingir essa pessoa. Então, a questão toda é que, para perdoarmos, nós precisamos entrar nesse processo, entender esse processo. E, acima de tudo, é um aprendizado para todos nós. Mas nós não podemos ser ingênuos de achar que aquela pessoa que fez uma vez uma situação que não vai fazer nunca mais. A pessoa tem que ver quais foram as motivações e por que aquela pessoa fez. Aquilo, às vezes, pode ser uma doença. Pode ser uma doença que está chamando a atenção para ela, para ser ajudada, para ser assistida. Às vezes, aquela agressão é um pedido de ajuda, acima de tudo.
E nós temos que entender esse contexto até para poder ajudar, porque às vezes a maior ajuda que nós temos que fazer é conter essa pessoa. Então, entender que o perdão não é ingenuidade, acima de tudo. É entender o contexto e agir de forma a assistir a pessoa que infligiu o sofrimento. Porque ao assistir aquela pessoa, eu estou me beneficiando de não estar conectado àquela patologia, àquela doença. E eu não estou sofrendo as mazelas desta relação. Porque numa relação destas, a pessoa adoece. Não tem saída. Muitas mortes prematuras são em decorrência de falta de perdão. Então, a felicidade está exatamente na capacidade que nós temos de perdoar, de nos relacionarmos, de entender as relações. Tem aquela frase lá, né, que fala: perdão é você libertar o prisioneiro, depois de você descobrir que o prisioneiro era você, né? Bom, e a Consim é hetero-perdoadora e auto-imperdoadora? É o que nós estamos falando aqui. Nós acabamos de falar aqui do auto-imperdoamento, ou seja, nós não devemos nunca nos perdoarmos de nada. Erramos, aprendemos com o erro, já valeu. O erro já valeu. Nós todos vamos errar muito ao longo dessa vida, das vidas sucessivas que vamos ter, e já erramos muito no passado. Mas nós temos que aprender com o erro. O erro vem para nos ensinar. Olha, você aprenda sobre isso. E na medida que eu aprendo, eu não preciso me culpar por isso. Eu preciso entender se eu posso reparar, se eu tenho condições de reparar ou não. Às vezes eu não tenho condições de reparar, mas aprendi com o erro, eu vou ter um comportamento adequado àquele aprendizado, já valeu. Então, eu não preciso me perdoar. O entendimento da situação e a minha mudança perante aquela situação já é o suficiente. Eu não preciso me punir por isso. Então, isso é o mais importante. O eterno perdoador é o que nós estamos aqui tentando exercitar. Isso. Eu não falei não auto-perdoadora, auto-imperdoadora. A auto-imperdoadora é aquela que você já tem mais maturidade. Nada, mas nos erros, ela aprende com os erros. Sim. É isso. Ok. E a eterna perdoadora é aquilo que nós estamos aqui tentando discutir, aprofundar, ou seja... Com mais maturidade, né? Ela compreende a situação e o contexto que aconteceu com o outro. Pensa o seguinte, qualquer agressão a você é sempre um pedido de ajuda, embora seja difícil, às vezes, entender isso. Pois não. Vou fazer uma pergunta aqui que foge um pouquinho daqui de dentro, ou seja, colocar em prática a parte teórica. Nós estamos vivendo um momento assim, político muito forte, né? Então, assim, só como é dúvida, será que nós teríamos a capacidade de compreender e perdoar o Temer? Vou te dizer, da minha parte, o Temer já está perdoado até o ano 3000. Da minha parte. Oi? É pouco? Tá bom. Para mim é de eterno. Ele está perdoado ad eterno. O Temer, para mim, está perdoado. Isso não quer dizer que eu não apoie as leis legais para atuarem sobre o que ele está passando. Eu sou, assim, extremamente grato por estar tudo vindo à baila e podendo ser julgado. Excelente. Eu tenho que dar aplausos para todo mundo que está empenhado em melhorar a ética, a cosmética desse país. Ok. Vamos ajudar naquilo que for possível. Agora, não só o Temer, o Lula também está perdoado, a Dilma também está perdoada, também estão todos perdoados. Eu jogo as melhores energias para todos eles. Olha, já que eles têm na mão uma caneta que pode fazer um monte de besteira e pode fazer muita ajuda também, então vamos ajudar que a caneta seja para ajudar, que eles possam ajudar, mesmo com essas situações todas complicadas que eles estão passando, que o país está passando, que possa ter alguma luz que possa ajudar-nos nesse país. Agora, desde já, cara, eu não sofro com as mazelas do Temer.
nem o que ele está aprontando, nem o que os outros aprontaram. Eu não sofro com isso. Ok? Mas voltando aqui ao perdão. Uma questão que é importante nós avaliarmos, nós vou falar aqui dos benefícios do perdão, do que cientificamente já se concluiu com relação aos benefícios do perdão. Aliviar níveis de depressão e ansiedade, aumentar o sentido de esperança e otimismo, crescer a paz interior, desbloquear travões energéticos, diminuir... desbloquear travões energéticos eu botei por minha conta aqui, tá? Porque eu tenho experiência disso. Diminuir transtornos cardiovasculares, liberta-se da raiva, amargura e ressentimento, mantém a saúde holossomática, aumenta a imunidade, possibilita a reconciliação intraconsciencial e interconsciencial, reduz a dor crônica e supera condutas violentas. Isso aí, olha, está mais de conscientizado esse processo dos benefícios do perdão. Eu vou falar daquilo que não é perdão, para a turma ficar bem atenta. Perdão não é abdicar à vontade de vingança. Por exemplo, eu posso não perdoar, mas não quero me vingar, mas não quer dizer que tenha perdoado. Aceitar a transgressão como algo normal. Não é normal, a transgressão é algo que tem que ser analisado. Deixar de sentir ficando indiferente, também não é perdão. Esquecer o fato doloroso que sucedeu, também não é perdão. Estipular pacto de não agressão, também não quer dizer que seja perdão. Fingir que está tudo bem quando não está, também não é perdão. Manter a reconciliação com o ofensor. Negar a própria dor da injúria recebida. Renunciar aos direitos e à aplicação da justiça, isso não é perdão. Reprimir a raiva por ser conduta indesejável. Isso aí é muito comum em criança. Os pais têm muita dificuldade de lidar com a raiva das crianças. Meu filho, você não pode, você tem raiva do seu irmão. Peraí. Vamos analisar, vamos discutir. Deixa a criança, se a criança está se sentindo raiva, vamos analisar essa raiva. Vamos discutir essa raiva. Vamos elaborar essa raiva. E não reprimir, porque isso vai servir de uma conduta que vai fazer aquela pessoa no futuro adoecer. Dificuldades de perdoar. A questão do amor próprio, que nós falamos logo no começo, né? Que é uma questão comum. Manter a raiva como autodefesa. Uma pessoa com raiva, ninguém quer chegar perto, né? Então, você gera uma defesa enorme. A pessoa com raiva, né? Então, a pessoa, às vezes, com raiva, está se defendendo. A atitude de demonstrar certeza. Às vezes eu boto uma raiva para dizer que eu estou certo, né? Necessidade de gerar culpa no outro também, né? Quer dizer, eu gero uma raiva tão grande que a outra pessoa se sente até culpada. Evitar, preservar a conexão energética, ou seja, as pessoas às vezes ficam com raiva da pessoa para manter a conexão energética. Por exemplo, uma mulher que se separa do marido, por exemplo, né? Mas quer manter a energia daquele homem com ela, porque ela se sentir só é muito pior do que estar com aquela energia conectada toda hora, ligando para ele, enchendo o saco dele, tal coisa, ela se sente ainda não só, né? Então, para manter a conexão energética, permanecer na condição de vítima, isso tem muita gente na condição de vítima. E dificuldade em se comprometer com a sua própria realidade, com a sua própria vida. Então, uma pessoa, às vezes, não quer se comprometer em analisar o contexto da situação, não quer analisar que pode tomar decisões e ter as emoções adequadas ao seu bem-estar, não quer se comprometer com o seu bem-estar, com a sua saúde, e, com isso, delega para o outro fazer o que quiser das emoções dela. Então, essas são algumas dificuldades em perdoar. Ok? Nós temos no perdão várias fases do perdão. Por exemplo, para nós atingirmos o perdão, nós já começamos aqui a dizer como é que isso funciona, mas nós vamos aqui exercitar ou falar dessas fases. A primeira fase que nós recomendamos, nós temos aí 6 fases, outros recomendam 12 fases, outros 18 fases, outros 9 fases, outros, tem livros para todos
os tipos e interesses que as pessoas querem. Mas, pelo que nós chegamos à conclusão, o que nós mais fazemos dentro da preceptoria, nós resumimos aqui. A primeira fase é o reconhecimento dos próprios ressentimentos. Reconhecer que tem ressentimento. Admitir que tem ressentimento. E rever, esse é o primeiro ponto. Isso, para admitir que tem ressentimento, às vezes leva um certo tempo. E entender que, às vezes, certos comportamentos têm a ver com ressentimentos. A pessoa identificar os ressentimentos. O próximo passo é rever o momento do trauma. Quando é que ocorreu esse trauma? Por que ocorreu? Como ocorreu? E o que é interessante nesse momento? Isso tudo dentro de um processo da visualização parapsíquica, da visualização parapsíquica, isso, usando a técnica da visualização parapsíquica. Então, reviver o momento trauma. A pessoa trabalha suas energias e vai rever aquela situação que foi traumática, que ela lembra. E o que é interessante, na medida em que ela lembra, às vezes, um fato, uma situação pontual desta vida, do momento atual, da sua adultidade, que aconteceu, que ela está revendo, aquela situação toda, é muito comum ela se reportar a algum momento da sua infância. E reportar e deixar aquilo vir. Deixa vir situações em que ela não estava atenta ou nem lembrava daquelas situações. E o que é bacana é que, na medida em que eu vou analisando esse contexto e fazendo essa ponte com a minha infância, muitas das vezes, às vezes vai até a um processo retrocognitivo, não resta a menor dúvida, é comum também ocorrer isso. Não é tão comum quanto ir na infância. Então, é muito comum as pessoas irem na infância e trazer algum contexto de alguma violência, de algum ressentimento, de alguma mágoa, de alguma raiva que estava ali contida, que nem era falada, muitas vezes nem lembrada. E é muito interessante que, às vezes, surge assim, caramba, mas isso era um problema? Então, papai me fazia chorar. Papai, doutor, volta e meia me fazia chorar. E ele tinha prazer nisso. Como está linkado a esse processo do meu presente? E lembrar que papai fazia a pessoa chorar. Então, às vezes é um ressentimento que isso tem que ser aprofundado. E é nessa fase que a pessoa precisa entrar, ir mais fundo, deixar vir toda aquela situação, deixar vir todo o sofrimento, toda a mágoa, todo o ressentimento, porque aquilo vai trazer uma marca que pode ser ressignificada, melhorada, entendida, e aquela energia que estava contida ali, ela deixa de fazer mudança na vida daquela pessoa e melhora o estado físico, homeostático da pessoa. Mário. Então, nesse momento em que ela... Pois não. Esse momento que vocês vivenciam, principalmente na preceptoria, como é que isso se... Como é que propicia, o que propicia isso? É o campo, é a sua abordagem, e a Jovilde, é a influência do amparador, mas tem alguma questão mais anímica, assim, é mais de fora para dentro ou é da pessoa? É um momento dela, a partir do trabalho com as energias? Como é que vocês veem esse momento, que é uma coisa inconsciente que aparece, né? Eu sei. Eu uso a visualização e eu a cunhei com visualização parapsíquica. Por quê? Porque eu levo em consideração essa técnica, os aspectos multidimensionais, do amparo, da energia, das retrocognições envolvidas nessa técnica. Coisa que normalmente numa técnica de visualização criativa, mental, não se fala nisso. E hoje não tem livro nenhum falando sobre esse processo multidimensional. Eu estou até escrevendo sobre isso, para poder dar uma clareza maior. Então, nós vamos estar utilizando a técnica da visualização parapsíquica. Com isso, mas é a pessoa que faz. Nós orientamos a pessoa, mas ela pode fazer isso em casa, independente de nós estarmos presentes ou não. A presença facilita, até pelo próximo item, eu vou explicar por que isso facilita. O próximo item é exatamente você falar sobre a sua dor.
falar para alguém, seja para um amigo, seja para um colega. No caso, as pessoas vão falar ali para quem está ali na preceptoria. Isso já facilita, já diminui o prazo de compreensão, isso é importante. Mas o que é importante é que, na medida em que eu entro em estado alterado de consciência, a minha holomemória se expande, minha lucidez se expande, a minha memória, ela se exacerba, ela aparece pelo gatilho do meu comportamento que tem a ver com aquilo lá do passado. Então, eu mexo aqui, mas eu estou mexendo lá. Eu estou mexendo aqui, por exemplo, numa situação com, digamos, com meu marido, com a minha esposa, estou mexendo com meu filho, eu estou mexendo com algo aqui, mas algo tem reflexo lá, na minha infância. Então, ao mexer aqui, começa a eclodir, começa a chamar a atenção e a memória vem. Se tem algum processo retrocognitivo, também vem. Então, o que é bacana é isso, que a pessoa, nesse estado alterado, a partir dela, não há imposição de ninguém, a partir dela e da conexão com o amparo dela, conexão com a realidade, com as pessoas envolvidas, que vai fazer isso surgir. Mas é possível que a pessoa tenha tanta dificuldade, tanto bloqueio, que não venha nada, não é possível? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N vezes. Nós já tivemos pessoas com 3 preceptorias, por exemplo. Na terceira preceptoria, a pessoa, digamos que sim, deu uma virada e tanto. Então, vou marcar a próxima, já entendi. Por exemplo, nós já tivemos PDPA, que é um curso de 9 dias que nós fazíamos, em que pessoas fizeram 3 vezes e na terceira vez deu uma compreensão total de tudo e a pessoa foi super bacana, que é a... Nossa amiga. Okay? Você conhece quem eu Sim. estou falando, né? E a pessoa teve um desfecho brilhante, brilhante. Sem dúvida. Entende? Então, às vezes, precisa de mais tempo. É uma questão de dar uma demão, outra demão, outra demão. Exatamente, você vai aprofundando, vai aprofundando. Então, e outra, o que é bacana, né, nesse exercício, você vai no seu ritmo. Você que determina o seu ritmo. Porque a pessoa que está te acompanhando ali não pode forçar a barra. Às vezes está vendo, já viu tudo. Mas não adianta cutucar, porque isso vai estourar a pessoa. Tudo. Entende? Agora a pessoa, ela tem que ir por ela, tem que chegar nesse ponto. Porque, olha só, uma coisa que é dramática. Uma pessoa religiosa, vou dar um exemplo, uma situação, família religiosa. Família religiosa. Aconteceu em Portugal. Família religiosa, quando criança, teve uma situação muito crítica com o pai. Mas, como religiosa, ela não pode sentir raiva do pai, nem desejar a morte do pai. Então, ela se indispôs com quem? Com Deus, né? Com Deus. Ficou com uma raiva de Deus, porque raiva com Deus pode, porque Deus não vai fazer nada mesmo, né? Vai ficar na... Né? Deus perdoa tudo, né? Então, ela ficou com raiva de Deus, com muita raiva. Mas ela não tinha raiva nenhuma com o pai tranquilo, não tem nada, eu tenho raiva com Deus. Mas nem aquele incidente não era o problema do pai, era o problema de Deus. Então ela deixou de ir à missa. Não, mamãe, não vou mais à missa, eu estou com raiva de Deus. Muita raiva de Deus. E ela não conseguia associar que a raiva dela era com o pai. Por quê? Eu não posso sentir raiva de pai. Então ela não tinha raiva nenhuma do pai, nenhuma. Ela tinha um carinho, uma afeição, era a pessoa que mais ela gostava, era do pai, não tanto da mãe. Você entendeu? Até ela conseguir fazer o link e mudar isso, leva um tempo. É porque é insuportável, né? Quase insuportável. Vai dar hora de suportar. O que vai acontecer? Eu vou perder meu pai? É a única figura de afeto, carinho que eu tenho. Mário, e curioso que ela foi para a figura máxima parental, né? Deus, o pai de todos, tal. A transferência ali imediata. Claro, ao deslocamento, o mecanismo de defesa, deslocamento, claro. Não tem jeito. Porque eu represento esse pai também como uma figura de poder. Bom,
Então, primeira fase é reconhecer os próprios ressentimentos, reviver o momento do trauma, que isso aprofunda, partilhar essa dor com alguém, isso é importantíssimo. Na medida em que você partilha isso com alguém, isso é importante, porque isso vai aliviando. E você vai tendo feedback. Às vezes a pessoa tem uma percepção, quem está de fora, tem uma percepção que ela mesma não teve. Isso é muito importante. E se tem alguém mais técnico, mais conhecedor dessa realidade, melhor ainda. Se é um terapeuta, um conhecedor e que possa efetivamente ajudar, isso vai ser muito bom. Depois, procurar entender o agressor, ou seja, pegar a situação e entender esse agressor. Por que ele fez isso? Por que dessa situação? Por que esse contexto? Por que ele fez isso? Qual a situação? Eu sempre coloco, olha, nessa agressão tem um pedido de ajuda. Vamos analisar o contexto dessa pessoa. Depois, examinar o seu próprio comprometimento nessa situação. Qual é o meu comprometimento nisso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso melhorar com isso? E, em seguida, exercitar o perdão. Jogar as melhores energias para a pessoa, desejar o melhor para as pessoas, ressignificando tudo aquilo que foi entendido dessas fases. E, a partir daí, a pessoa consegue ter uma percepção clara de a quantas anda o seu perdão, como é que está indo, como é que está evoluindo, a partir da própria realização pessoal, da próprio bem-estar pessoal, da própria homeostase que se encontra. E a base, um contexto mais ostensivo disso, é que a pessoa entra num estado de paz consciencial ou paz íntima inigualável, em função do perdão que efetivamente deu. Mário. Pois não. Aqui. Eu tinha ouvido você falar muito pouco sobre perdão até hoje, dentro das nossas conversas, dos cursos que eu participei. E estou achando muito interessante tudo que você está falando. E ontem, quando eu saí da TENEPS, eu comecei a fazer algumas anotações. Você sabe que a gente está passando por alguns momentos aí de compreensão, realmente, de algumas situações, né? E as anotações que eu fiz, eu até estava querendo escrever mais sobre isso, de repente um artigo, um curso, de uma fase que talvez seja anterior a esse estudo do perdão, né? Eu denominei aqui conflitologia. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o perdão ele vem depois de algum conflito, de alguma situação de vítima e algoz, né? E eu queria saber se nesse teu estudo, no curso que você ministra sobre isso, você fala sobre conflitologia, a origem dos conflitos, o porquê que existe o conflito, o que fazer para evitar conflitos, em quais situações o conflito é inevitável, e algumas outras coisas que eu notei aqui, por exemplo, que existem pessoas que geram conflito para se sair bem de alguma situação, e outras que evitam o conflito, mas acabam se dando mal. Então, algumas reflexões que eu fiz assim ontem, e queria saber se você chegou a... Ok. Olha só, quando existe conflito, as pessoas estão buscando alguma necessidade que ela acha que é importante para ela, para o seu bem-estar. Eu gero um conflito porque eu quero um bem-estar para mim. Se você entender isso, pode ser que esse bem-estar possa estar extremamente distorcido na visão daquela pessoa, ok, mas é a visão que ela tem. Mas ela está buscando um bem-estar. Por exemplo, digamos o seguinte, estou aqui, nessa cadeira aqui, bacana, bonita, aqui, chamando a atenção de todo mundo, e tem alguém assim me invejando e gostaria de estar aqui nessa cadeira. E a dor de cotovelo por não estar aqui, tá assim, porque eu tenho direito de estar ali. Eu tenho mais conhecimento que o Mário, sou melhor, tenho uma melhor comunicação que o Mário. Na percepção dela, está tudo certo. Eu tenho direito de estar aqui. Ele tem direito de estar aqui. E aí chega e começa a me espicaçar.
Ele está buscando o direito dele para se sentir bem. Então, o conflito começou aí, onde eu estou aqui, exercendo uma atividade, o outro acha que tem que estar aqui também. Gerou um conflito, gerou um problema. Por uma distorção, muitas das vezes, da necessidade de cada um. Que tem raízes na infância, na vida passada. Então, analisar esse comportamento é interessante, porque nós vamos olhar o nosso passado também. Então, entender que isso pode acontecer conosco, nós vamos poder ajudar essa pessoa. Você quer vir para aqui? Eu vou te ajudar a vir para cá. Mas puxando esse gatilho, esse exemplo que você trouxe, se você percebe que isso está acontecendo, você tem condições de evitar esse conflito. De melhorar, para trazer ele para aqui. Não, vem para cá, vem você também para aqui. Vem trabalhar. Vem ajudar os outros também. Mário. Vou ajudar, mas isso tem que ter esse entendimento. Eu não posso ver uma agressão a mim como algo pessoal. Ele tem um componente que transcende a relação pessoal. É isso que eu estou querendo trazer para todos nós aqui, essa reflexão. Então, eu posso entender aquela situação porque diz respeito a um contexto. Não é uma questão só pessoal. Perfeito. Então, foi exatamente nessa reflexão que eu estava fazendo ontem, pegando alguns casos particulares que eu estou vivenciando e tentando entender as raízes desses conflitos. E então, para o processo de perdão, em tese, seria um bom caminho, né? Para você entender a raiz do conflito, os motivos e... Isso não quer dizer que você tenha que aceitar. Às vezes você tem que ir às vias de fato da lei. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que você não vai sofrer com aquilo. Tá, o perdão vai te tirar o sofrimento. Isso não quer dizer que não tenha que ir às vias de fato da lei, por exemplo. Ok. Mas está perdoado? Está perdoado. A questão é, você não pode sofrer com aquela situação. Se há sofrimento, é porque não houve perdão. Pois não. Mário, é interessante essa colocação, porque o conflito ele é até bem-vindo, na medida que ele questiona o status quo. Sim, perfeito. Né? Eu acho fundamental essa tua colocação do significado para cada um que esse conflito tem, que é esse o campo de trabalho de cada um. É isso que eu estou entendendo. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Só para complementar. É inevitável. É inevitável. Eu fiz há uns 15 dias aquela oficina sobre profilaxia das posturas bélicas. E o primeiro encontro foi dado por uma colega que é bióloga, levou a questão do conflito lá para trás, para a sobrevivência do vírus, da bactéria, porque o conflito está muito próximo da belicosidade, né? Sim, sim. Até para dar uma contextualizada interessante, né? Claro. Quer dizer, é a briga pela vida lá, mas que a gente atavicamente, né? Já está reproduzindo um instinto. Por instinto, é isso aí. Mas aqui, para dar uma conclusão aqui, que a gente ainda pode entender um pouquinho melhor, significado do perdão. Perdão é estar em paz consigo mesmo. Perdão é atender à necessidade da própria consciência. Eu tenho necessidade de perdoar para me manter saudável, em evolução, em homeostase. Perdão é ter controle sobre os próprios sentimentos, ou seja, quando eu sinto raiva de alguém, o outro tem controle sobre mim. Quando eu tenho ressentimentos em relação a alguém, o outro tem domínio sobre mim. Então, ter controle sobre os próprios sentimentos é perdoar. Recuperar a vivência do presente, ou seja, quem não perdoa vive o passado. Quem perdoa vive o presente com vistas no futuro. Quem perdoa mantém a própria saúde holossomática. Quem perdoa aprende de modo contínuo a perdoar. É sempre um crescendo, um entendimento e vira exemplo. Perdoar é curar feridas passadas. Perdoar é sair da condição de vítima. Perdoar é priorizar a própria evolução consciencial.
Eu acho que isso é uma boa síntese. Conseguiu copiar tudo? O que você acha, Falcão? É uma boa síntese isso? Você não falou nada, Falcão? Você é um cara que pergunta bastante. Fred não, eu está mais calmo hoje, né? Impressionante. Acho que é o tema que é mais complexo. Perdão é priorizar a própria evolução consciencial. A questão do perdão é, acima de tudo, valorizar os próprios valores, acima de tudo. Pronto, perdão. Vou dar um exemplo para ver se eu consigo, né, elaborar melhor. Ok. Eu recebi eu fiz um posicionamento no meu trabalho em relação a questões de trabalho, e a pessoa ela não gostou e reagiu diretamente, levando para o pessoal. Esse é o contexto que aconteceu. Nessa hora, quando eu converso assim com algum colega, as pessoas dizem assim, o que é isso? Deixa para lá, passou, bobeira. O outro vê dessa forma, mas eu não consigo. Aquilo me toca, aquilo me incomoda, como se eu não gostasse, que o posicionamento está correto, é aquilo que tem que seguir, mas eu não gosto do efeito daquilo, eu não gosto que o outro ficou daquele jeito, que afetou, enfim. E eu sei que o problema está em mim pelo fato de ter que aceitar as reações das pessoas do jeito que elas quiserem se expressar, né? Isso tem a ver com... Fez claro? Se denuncia. Tem que reescutar. A própria pessoa se denuncia. Olha só. Eu dou toda a liberdade. Eu sei, Mário, disso. Não, tudo bem. Eu dou toda a liberdade para as pessoas pensarem o que quiserem a meu respeito. Mas eu ainda falo uma frase pior do que essa. Me queiram bem, que não lhes custa nada. Que pensar mal de mim significa se associar aos meus assediadores. E eu sou uma pessoa, em função do meu trabalho, muito assediado. Sutileza total. Gostou? Repetindo aqui. Me queiram bem, que não lhes custa nada. Não lhes custa nada. Pensar mal de mim significa se associar aos meus assediadores. E, em função do meu trabalho, eu sou uma pessoa muito assediada. Não precisa completar a frase, né? Pronto, deu aqui. Eu queria falar para você sobre duas sincronicidades com o seu tema. Essa semana eu fui numa dinâmica e eu percebi a antessala do seu tema aqui, a importância da gente trabalhar com o perdão multidimensional. Foi assim, muito interessante, porque eu não sabia do seu curso, né? Não sabia, nem sei quando é. Eu percebi como 13 se tivesse... 4 de junho. Te ajudei. Depois você dias, faz uma propaganda para a Juriscons para mim. Aí eu percebi a importância assim, multidimensional, é como se fosse um mega evento extrafísico, essa tertúlia, e eu até dividi com os colegas lá. E hoje de manhã eu percebi uma outra sincronicidade com a data. Hoje é dia 21, há 2 anos exatamente, o Valdo contou aqui na tertúlia sobre aquele mega fenômeno dele, que ele chamou de Sursum Consciência, que foi o seu encontro com a cúpula da Reurbex. Então, eu associei a importância do perdão multidimensional com esse evento dele, que ele vivenciou, né, há 2 anos, e nos contou aqui. Então, assim, só para te dar esse feedback. Obrigado. Bacana, né? Bacana. O que acontece é que o perdão ainda é muito ignorado para a maioria das pessoas, como
uma possibilidade de bem-estar. A grande maioria não vê no perdão uma possibilidade de bem-estar. As pessoas, às vezes, cultivam uma culpa, às vezes, por impingir algum sofrimento em alguém. A culpa é legal, é interessante num primeiro momento, porque você pode ressignificar, entender e avaliar toda essa situação e tentar reparar aquilo que for possível. Se você mantém essa culpa para dia eterno, a necessidade de punição ela vai vir inevitavelmente. Então, no teu caso aí, por exemplo, né, que você estava falando disso, você tem uma necessidade que as pessoas, que você seja vista de uma forma diferente do que as pessoas estão te vendo. Atrás disso tem algum sentimento de culpa. Entende? Porque é como se ela estivesse te denunciando e você não está suportando essa denúncia. Então, tenta analisar que sentimento de culpa você tem em que um mal-estar promovido por uma pessoa pensar alguma coisa a teu respeito, isso te incomoda tanto. Então, pense no sentimento de culpa. O que isso pode estar afetando a aceitação das imaturidades alheias? Não importa. Sem maturidade, eu tenho que mais do que respeitar, acima de tudo. Agora, quando tem alguma coisa dentro de mim que bate com aquela situação e aquilo aflora um sentimento negativo, o problema é eu não estou respeitando a imaturidade do outro, nem respeitando a liberdade do outro pensar o que quiser de mim. Oi? Pois é, falta de respeito. A base da falta de respeito está na culpa. Vê qual é o sentimento de culpa que tem aí, porque eu não estou respeitando a fala do outro. Não cheguei ainda lá, não, mas... Faz um cotejo desse ponto com esse. Aqui não dá para aprofundar. Aqui não dá, nem temos tempo para aprofundar. Temos só 5 minutos aqui para aprofundar. Mas só para eu refletir, o sentimento, a falta de respeito com relação ao sentimento de culpa. O fato de você querer ter uma imagem perante os outros, ser reconhecido como uma determinada imagem, em que não está correspondendo ao que você quer. Então, você está preservando uma autoimagem que... ou está se esforçando para ter uma autoimagem, ou está gastando um bando de energia para manter uma autoimagem que não está sendo correspondida. Entende? É isso. Então, isso está gerando. Por quê? Por que essa necessidade de manter uma autoimagem? Tem. Se não tivesse, não existia. Claro que tem. Esse é o ponto de admitir o ressentimento. Existe um ressentimento aí. Admitir que tem um ressentimento aí que faz com que você se sinta mal. E comece por esse fato, por essa situação. Comece por aí. Tem um ressentimento que as pessoas pensam assim de mim. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Qual a raiz disso? Onde começou isso? Comece a fazer perguntas. Você vai chegar a um ressentimento, vai chegar. Aí vai ter sentimento de culpa, de vergonha, que você não quer ver? Claro. Claro que vai ter. A questão é, vamos aprofundar. Você tem já um mote, já tem o alvo mental aí para você trabalhar. Agora é só trabalhar, aprofundar. E você chega à conclusão. Agora, pensa o seguinte, é algo que você quer esconder de você. Por isso que você tem que trabalhar num outro nível, num outro patamar. Não adianta trabalhar, vamos dizer assim, totalmente coincidida. Você tem que descoincidir para você permitir que a holomemória se manifeste. E assim é que você vai conseguir. Tanto descoincidida, fazendo essas perguntas. De onde é que vem isso? Por que essa necessidade? Por que eu tenho esse tipo de comportamento? Vai aparecer, vai vir.
na medida que você vai aprofundando e vá colocando energia de querer ter a resposta para essas perguntas. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas chega. Você chega lá. Ok? Mário. Pois não. E o agressor, como que ele deve agir perante a sua vítima, né? Qual a melhor postura aí na busca Olha só, uma coisa interessante que eu aprendi com o professor Valdo. O professor Valdo fala uma situação em que ele, numa determinada vida, foi morto por uma pessoa. Uma pessoa mandou matar ele. E ele viu que os amigos dele queriam se vingar. Ele foi proteger o algoz, quem mandou matá-lo, para a vítima, para os amigos dele não se comprometerem numa interprisão com essa pessoa. Ele foi ajudá-la. Você entendeu? Tecnicamente, o que nós temos que fazer? Quando nós damos o perdão, o algoz muda. Porque a energia... Tem uma coisa que é importante a gente falar aqui, que nós não falamos ainda. Quando eu estou conectado com o algoz tem força sobre mim. Mas ele tem convicção de que está correto. Por quê? Ele recebe uma energia ruim também da vítima. Quando a vítima joga uma energia positiva a partir do perdão, ele entra num conflito energético que é importantíssimo. Ele quer agredir, mas aqui já gera um conflito, aquilo já gera um mal-estar. Ele precisa mudar, porque se ele não muda, ele estoura. Então, a questão é, na medida que eu dou o perdão, eu me melhoro, mas a outra pessoa também melhora. A condição dela tende a melhorar também, porque se não melhorar, ela estoura para melhorar. Ela vai ao fundo do poço para melhorar. Mas se o agressor já está com um nível de autoconsciência, conscientização sobre o ato dele, mais lúcido que a vítima, como ele atua, a melhor forma dele atuar perante a sua vítima? Tentar reparar tudo que for possível. Reparar. Tentar reparar. Se não puder reparar, pelo menos aprender com o erro. Digamos o seguinte, não tem mais reparo. Não faça isso nunca mais. E tenta ajudar o entorno dessa situação. Tentar reparar. É a saída. Então, por exemplo, digamos o seguinte, você fez um ato negativo. Não tem como reparar. Ao longo das vidas, você começa a ser um baluarte daquilo que não é para fazer. E fazer uma assistência significativa. Aí aquela pessoa, numa determinada vida, se depara contigo e aquele sentimento de vingança vem. Mas ele olha o teu histórico, vê tudo, espera aí, não dá mais para me vingar. O cara mudou, a pessoa mudou, o cara está fazendo um trabalho bacana, mudou. Por que eu vou me vingar? Para quê? Não faz mais sentido, já valeu. A pessoa já entendeu. Então, isso também resolve. Então, é você entender, aprender e agir para aquilo não acontecer de novo. E dar o exemplo que aquilo não vai acontecer de novo. Isso é o ideal. Senhores e senhoras, eu gostaria de... Quer falar a última pergunta, então, a última? Mário, a gente já conversou sobre isso na quarta-feira, nas ponderações. É aquele negócio, processo. A gente acha que perdoou, mas muitas vezes você me viu ver isso, que eu achava que perdoava, mas eu não tinha perdoado. Sim. E como é que eu tenho certeza que eu perdoei? O que acontece comigo quando eu perdoo? Quando você tiver certeza, aparece lá na quarta-feira que a gente faz um teste. Na quarta, na terça-feira. Faz lá que a gente faz um teste. Senhores e senhores, muito obrigado a todos. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Não esquecendo, dia 3 e 4, o curso Efeitos do Perdão. Obrigado.
alto aqui. Próxima tertúlia, autopesquisa para genética, especialidade para geneticologia, com a pesquisadora Michelle Pontes. Ok?